Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje o tema é racismo. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, num dos seus primeiros escritos, fez um trabalho sobre a origem da desigualdade entre os homens. Esse trabalho, ele levantou as dificuldades do homem no seu desenvolvimento, no seu crescimento. As dificuldades do homem bom conviver entre si. Durante um momento, ele nos traz o problema e a problemática. O poder se apresenta e faz a mudança da característica do homem. Isso vai gerar o contrato social, que é uma outra obra dele, e esse contrato social é aquilo que hoje nós entendemos como o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico que vai estabelecer direitos e deveres, que vai colocar-nos de uma forma em que podemos ou tentaremos conviver melhor. Esse momento ele nos traz um pequeno problema, porque ele não leva em consideração a história, o passado. E aqui nós hoje vamos tratar exatamente disso, do passado, da história do homem preto escravizado, que em nenhum momento foi respeitado nessa disputa pelo poder, que em nenhum momento teve esse respeito à sua história, que ao longo do tempo foi tentada a sua exclusão e o seu esquecimento. A doutrina dos espíritos nos coloca num posicionamento diferente, nos traz a possibilidade de nós vivenciarmos em conjunto um aprendizado, como espíritos que somos. Nas nossas diferenças, nós devemos aprender cada vez mais. Aqui é o Pode Ser Espírita, do podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E vamos discutir hoje sobre o racismo, sobre a tentativa de esquecimento da história do homem preto. Nós temos aqui conosco, o meu nome é Roberto Vitorino, e nós temos aqui conosco duas personalidades importantes que vamos conversar um pouco sobre isso. A doutora Diva Zito é advogada nas áreas civil, trabalhista e previdenciária, com especialização em direito securitário e formas alternativas de soluções de conflitos. É presidente do Movimento da Mulher Negra Brasileira, MMNB, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Aristocrata Clube, que é o primeiro clube da comunidade negra no município de São Paulo, fundado há 63 anos. Coordenadora de Assuntos Institucionais da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB Seccional. Presidenta da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. E isso não é todo o currículo da doutora Diva. Obrigado por estar conosco. Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para que a gente trate desse assunto tão delicado, mas tão importante para a vida em sociedade e principalmente para as questões da evolução espiritual. Também estamos aqui com a Ângela Andrade, que é cientista social, designer, social média, educadora espírita e diretora do Departamento de Marketing Digital da FEESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, colaborando ativamente, inclusive, na criação, produção e coordenação deste podcast, o Pode Ser Espírita, e a comunicação impressa e digital da FEESP. Eterna curiosa e amante da tecnologia. Tudo isso, Ângela? Só isso, Roberto. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui para discutir esse tema, né? Trazer reflexões sobre este tema tão importante, tão necessário para a nossa sociedade e para as nossas instituições, né? Inclusive a nossa própria instituição. E é uma honra poder falar um pouquinho, poder conversar um pouquinho sobre essas questões raciais. Que bom. É importante a gente ter esse momento. A Federação Espírita, ela
trata esse tema com muito cuidado para que a gente possa realmente entender o que acontece. Doutora Diva, é evidente que a origem do racismo no Brasil está no processo de escravização do povo africano. Como se dá essa relação entre escravidão e racismo? Essa discussão, eu fui me aprofundando, fui tendo uma visão um pouco mais ampla a partir do momento que eu presidi a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, dentro da instituição da qual eu faço parte, a OAB Seccional São Paulo. Por quê? Muitos dos colegas não entendiam ou não entendem o porquê dessa comissão estar inserida dentro da nossa instituição. Por que tratar das questões da escravidão dentro da OAB, das comissões, uma comissão dentro da OAB? E isso se reflete por quê? Porque a construção da nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade, a origem dela é em cima do trabalho escravizado. Por quê? Hoje, algumas pessoas, elas ainda sobrevivem dos privilégios do trabalho não remunerado dos escravos, enquanto a população descendente dos escravizados continua na base da pirâmide social, continua sofrendo por conta dessa escravização. Porque o racismo, ele só muda de figura, ele só muda de forma com a evolução da sociedade. Então, quer dizer, muitos de nós ainda, herdeiros dos escravizados, ainda não temos as mesmas possibilidades, o mesmo reconhecimento na estrutura social. O que acontece? A nossa contribuição, a contribuição da nossa ancestralidade para o progresso, para que o nosso país esteja no patamar que está hoje, ela totalmente houve um apagamento da contribuição dos escravizados. Não há o reconhecimento da contribuição na agricultura, não há o reconhecimento na contribuição da matemática, da medicina, da arquitetura, porque foram todas essas experiências que os escravizados trouxeram quando foram sequestrados do seu país de origem. E aqui, ainda hoje, nos dias de hoje, a nossa população, ela sobrevive porque ela é resistente e insistente, porque a sociedade não acredita e não aceita a reparação histórica tão necessária para a inclusão para a igualdade de oportunidades que a população negra necessita. Verdade. E tudo isso é a ideia que a gente às vezes ouve falar, que a gente conversa, está ligado exatamente à ideia do racismo estrutural, não é verdade? Onde todos estão ligados no que está acontecendo, mas não percebe em si mesmo o impacto daquilo, não é verdade? Ângela, por exemplo, você é colaboradora na Federação Espírita. Como funciona essa ideia desse racismo estrutural na federação? Como que ela trabalha com isso? De que forma ela visualiza isso? A Federação Espírita do Estado de São Paulo tem toda a sua base dentro dos princípios doutrinários do Espiritismo, né? E dentro destes princípios, nós temos os cuidados, tanto em relação ao que nos é orientado pelos espíritos, que nós temos os livros da codificação, que trouxe todo um estudo profundo em relação às leis morais, né, que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, e vai nos orientar, né, nos mostrando essas diferenças, essas desigualdades que existem, para que a gente
modifique, por meio destas reflexões, a nossa conduta atual. Dentro da Federação Espírita, a gente tem todo um cuidado de orientar, de preparar as pessoas, de pegar as obras também da codificação e, tendo alguma orientação que nós precise, né, de fato, assim, ser atualizado, nós atualizamos. Temos uma nova forma de mostrar estas orientações que foram escritas lá no início, né, da publicação, até mesmo anteriormente à publicação dos livros. Mas, interiormente, a nossa casa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, pauta pela igualdade de ações aqui internas, onde nós vamos trazer o quesito inclusão a todo momento, não como uma bandeira, mas como algo que nos faz enxergar as pessoas como seres iguais. Iguais em oportunidades aqui internamente, iguais na participação, porque aí é algo que depende do indivíduo querer participar também, e nós respeitamos as individualidades, né? Nós permeamos não só porque está escrito na lei humana que nós precisamos respeitar, mas nós respeitamos a individualidade, porque é assim que nós refletimos e aprendemos a ter esses valores morais bastante contundentes na nossa vida. Então, nós não discriminamos as pessoas por raça, cor, religião, por origem dentro aqui do nosso país, norte, nordeste, sul. Nós não temos a separação de uma pessoa PCD, de uma pessoa... A gente não faz essa distinção, porque, acima de tudo, nós nos consideramos aqui sempre dentro dos princípios doutrinários, que somos espíritos imortais. E espíritos lá do outro lado não tem nenhuma dessas nomenclaturas e nenhuma dessas designações físicas, né, ou sociais, conforme está aqui pautado no mundo, né? É interessante. Essas classificações aqui do mundo. Nós estabelecemos os nomes, estabelecemos as formas e achamos que o mundo espiritual também trabalha da mesma forma, né? E não é verdade. Eu acho interessante, porque a gente falou de duas instituições importantes. A doutora Díbia trouxe a OAB, a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a forma de agir e as pessoas como elas agem. Nós temos uma estrutura que ela eleva ao país inteiro, a toda uma sociedade. Claro que os exemplos e os locais são importantes, mas é um exemplo que toda a sociedade se apresenta. Eu estava ouvindo uma entrevista de Jamila com o Marcelo Taz, e num determinado momento ele faz uma alusão a uma outra entrevista que ele tinha feito com um rapper baiano chamado Baco Exu Blues. Baco Exu Blues. E nessa entrevista, o Marcelo Taz fala para ele que ele chegou num determinado momento, ele fala para o Taz assim, se nós conversarmos aqui durante algum tempo, em algum momento você vai ser racista. Aí ele fala que ele ficou assustado com aquilo, que ele fala, porque é a ideia, é isso mesmo? Vai chegar uma hora que eu aqui vou cometer não sei se é um deslize, eu vou cometer um ato racista? Certamente. O que ocorre? A estrutura da nossa sociedade, ela foi criada com base na exclusão das pessoas negras. As pessoas negras não são vistas como pessoas capacitadas ou preparadas para ocupar algum lugar de destaque. E isso, de certa forma, foi normalizado dentro da nossa sociedade. Uma pessoa não negra, ela recebeu criação e informações ao longo de sua vida, onde as pessoas negras elas estão em situação de subalternidade. É normal você ver uma pessoa negra exercendo a função subalterna de ser ou estar nos trabalhos braçais, pesados, e não como uma CEO de uma grande empresa. Se ela se colocar nesse local, pela capacitação dela,
vai ser tomada com um espanto a presença dela ali. Muitas das vezes, ela pode até não ser reconhecida enquanto a CEO daquela empresa. As pessoas vão duvidar, vão questionar a presença dela ocupando aquele espaço. Então, infelizmente, essa mensagem que foi colocada é verdadeira, porque vai chegar num momento onde a pessoa vai questionar a presença de uma pessoa negra em determinados espaços. A gente vê isso na política, nós vemos isso dentro do serviço público. É normal ter pessoas negras como ou mensageiros, ou escriturários na função a função administrativa, e num cargo de gerência. Mas já aí a coisa vai afunilando, que torna difícil você ver essa pessoa negra num caso de chefia, um cargo de maior destaque. Por quê? Porque não é normal, a sociedade não reconhece a pessoa negra como capacitada a estar nesses espaços. Muitas das vezes acham que a nossa inteligência é menor, ou então o nosso estereótipo, ele não combina com aquela situação. Não é, muitas das vezes, hoje já nem tanto, porque sabe que isso é uma prática não aceitável socialmente, mas não existiam aqueles anúncios que procuravam pessoas para ocupar determinado cargo, mas pessoa de boa aparência. Isso, tinha que mandar, inclusive, a fotinho anexa ao currículo para poder apresentar. Exatamente. Né? Realmente como que a gente, qual é o exercício que a gente precisa fazer, precisa contribuir para que tentar dar mudar essa situação? Como que a sociedade precisa, como nós precisamos agir, de que forma que a gente pode fazer para mudar essa situação? A sociedade precisa, inicialmente, entender que há necessidade de uma reparação histórica. Essa reparação histórica é necessária. Quando se fala em reparação histórica, muitas das pessoas entendem que isso é uma reparação financeira. E não se restringe só à reparação financeira. O que é exatamente uma reparação histórica? Uma reparação histórica é entender que nós, a população negra aqui no nosso país, ela foi trazida de uma forma não espontânea. Aconteceu um sequestro, sim. De que forma e por quais razões? Isso aí os livros trazem muito bem. Mas houve esse surgimento dentro da nossa estrutura social de forma imposta, de forma arbitrária e de forma violenta. E as pessoas negras que foram sequestradas e vieram para cá, elas não tiveram opção. Elas não foram consultadas se queriam fazer esse percurso. E se elas queriam estar aqui. E chegando aqui, elas foram maltratadas, foram coisificadas. Então, ela era uma coisa, ela era propriedade do senhor de engenho, do senhor feudal, do colonizador. Então, ela não tinha opção, trabalhava de sol a sol e comia mal, não tinha direito a descanso, não tinha direito de expressar a sua insatisfação, porque ela era uma coisa. Então, ela tinha o dever de atender à vontade do seu dono. Então, primeira coisa, tem que ter esse entendimento, porque quando falamos em reparação histórica, falamos nisso, de que, enquanto uma mulher negra estava amamentando o filho do seu senhor, da sua senhora, o filho dela estava passando fome na senzala.
Então, essa desigualdade começa nessas questões primárias. E isso veio sendo trazido durante muitos séculos. São quase 400 anos de escravidão e que, quando se traz a ideia da libertação, isso tudo é colocado de lado como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Para a população negra, a abolição da escravatura, ela começou efetivamente no 14 de maio, quando as pessoas negras, nossa ancestralidade acordou e viu que não tinha casa, que não tinha emprego, que não tinha comida e estava jogada à própria sorte e sofrendo a discriminação para ser afastada ou até eliminada a sua existência dentro da sociedade brasileira, que é a questão da eugenia. E uma outra questão que nunca foi observada, que nunca foi observada, que é minimizada. A mulher negra foi a primeira a contribuir com o feminismo. Por quê? Enquanto o seu marido, seus filhos não tinham função, não tinham oportunidade de empregos dentro da sociedade, ela saiu de casa para ir buscar o sustento de sua família. Ou com a prática de cuidar dos filhos dos seus ex-senhores e ganhando pouquíssimo, ela vendia os seus quitutes, ela costurava a roupa da sociedade. Essa foi e isso tudo é apagado, não é visto. O feminismo ele é reconhecido com as mulheres brancas à frente de busca. Calma aí, a gente já chega lá, Mas entretanto, vai puxando a língua da gente. Vai, e é tudo que a gente quer saber, exatamente isso. Só que a gente precisa colocar a Ângela aqui para trabalhar também. Oh, meu Deus do céu. Ela tem que trazer aí. Ela está aqui para isso também. Então Estou aqui só ouvindo. Você está só ouvindo, mas você não veio aqui só para ouvir, não. Aqui é para a gente conversar. Fazer troca. É para a gente trocar as ideias e a gente aprender um pouquinho mais com isso que é trazido para a gente. A doutrina espírita, bem nessa época mesmo, ela acaba surgindo, toda a codificação, e durante algum tempo sofreu algumas acusações, de racismo, inclusive, por conta dos seus escritos, por conta da Revista Espírita, alguns pontos que se contam. Como que é isso e como que a gente consegue entender, que a gente refutar exatamente essas acusações que são colocadas contra a doutrina dos espíritos? Muito boa pergunta, Roberto, porque como cientista social, eu não posso simplesmente tirar uma conclusão de algo que aconteceu num determinado tempo da história, trazer essa informação para a atualidade e querer afirmar que esta informação ela aconteceria novamente exatamente do mesmo jeito. Preciso considerar sempre o tempo histórico. Dentro desse tempo histórico, o que foi feito, o que aconteceu, quais as consequências desse pensamento, porque aí nós vamos entrar na questão do racismo, né? Dentro das estruturas, a gente vai ter, nesse período histórico, né, também essas ideias implantadas dentro, né, da sociedade, mas nós precisamos ter sempre em mente o que era que estava acontecendo na nossa história. Então, se nós temos aí um período todinho de escravização, nós temos um tempo todinho também de colonização, de colonizador, de tendo o colonizador se colocando sempre diante da situação numa condição de supremacia. E todo esse arcabouço histórico vai caminhar e vai chegar no momento, século XIX, né, em razão das tensões que estão acontecendo ali na Europa,
Nós não podemos tirar, né, dessa estrutura este momento histórico. E neste momento histórico, o que está acontecendo? Nós tivemos uma revolução francesa. Qual foi a pauta da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, fraternidade. Também, nesse momento, nós temos o iluminismo, lá que levou à Revolução Francesa. Temos célebres escritores, filósofos, eminentes pensadores, cientistas, né, porque a gente está num processo também de cientificização, muito difícil a palavra, mas nós estamos nos tornando uma sociedade que está voltada com um olhar para a ciência, para o desenvolvimento científico, e nós temos pessoas, né, dentro dessa sociedade que está preocupado em justificar a nossa presença no mundo. Só que nós não podemos esquecer que este mesmo colonizador, ele, como a doutora Diva nos traz, ele retirou as pessoas da sua terra, da sua origem, da sua história, da sua vida, apagando ao longo da história a existência dessas pessoas, considerando essas pessoas seres próximos dos animais com duas patas, né? Animais que andam sobre duas patas. E que poderiam ocupar, então, poderiam fazer parte dessa sociedade como seres classificados, né, dentro de uma classificação de inferioridade. Ora, nós estamos exatamente neste momento histórico, trazendo todos os estudos, né, que vão permear os pensamentos, tanto de filósofos, de médicos, de cientistas, de professores, de estudiosos, de toda forma. E onde eles estão? Eles estão no contexto europeu. E é nessa visão que nós vamos ter ali, naquele momento também, fazendo parte do grupo, né, do Instituto Histórico de Paris, nós vamos ter Hippolyte Léon, né, Denisard de Rivaio, certo? Que depois, com a codificação, vai receber o nome de Allan Kardec. O que ele faz naquele momento? Ele é um pedagogo, ele é um estudioso. Ele está fazendo todo um trabalho de estudo científico relacionado àquele momento, se baseando em teorias que já estão ditadas desde o início ali do século XIX, porque ele nasce, né, no início do século XIX, mas ele é um jovem que está conduzindo a França para um novo modelo de educação, né, histórica, e não mais levar as crianças somente a aprenderem a decorar movimentos históricos dentro da história francesa, mas refletir cada momento. E é exatamente neste momento, um pouquinho anterior, que nós vamos ter as teorias que a ciência, que vai se chamar ciência e depois vai se tornar pseudociência, né, que está teorizando sobre, que vai levar ao racismo científico, porque ali está justificando a existência de características físicas, características craniológicas que levam à inferioridade, ou que vão ser estudadas, né, e justificadas até para dizer que por meio do crânio a gente identificava pessoas dos diversos sentimentos e emoções que a gente vai ter aí o estudo, né, da frenologia. Exatamente esse estudo, Kardec primeiro tem como princípio, né, todo o material que ele tem estudo, que ele está fazendo estudo, vai para a Revista Espírita para comentários de outros estudiosos também. Se esses estudos não tiver nenhuma indagação, nenhuma coisa contrária, né, ou alguma argumentação contrária, poderia fazer parte da codificação. Só que nós não temos isso. Temos algumas passagens que foram inseridas no meio, né, deste pensamento. Mas são essas duas passagens que têm causado hoje e têm causado há muito tempo uma inquietação bastante grande dentro da nossa sociedade e categorizando, inclusive, a doutrina dos espíritos como uma doutrina racista.
né? E a gente que está aqui, nós que estamos aqui estudando, fazemos parte desta instituição que já tem quase 90 anos de existência, nós atestamos ao contrário. Por quê? Porque nós temos como fundamento os livros da codificação, e nos livros da codificação nós não temos, muito pelo contrário, nós temos a explicação desde o princípio que nós temos uma origem igual. Mas são esses textos que ele traz neste momento histórico que a gente precisa analisar ao longo do tempo o que aconteceu, as consequências de tudo o que está acontecendo naquele momento, e não só estes textos, né, para acusar a doutrina, ou falar que a doutrina seja racista, ou falar que Kardec era racista. Primeiro que o termo racismo, né, não surgiu naquela época. Naquela época, os estudos estavam relacionados à existência corpórea, à sua justificação, à sua presença no mundo, à existência do outro, e traz esse aspecto de coisificação que ela fala, né? Porque vai lendo recentemente, até 1958 existiam os zoológicos humanos, e isso acontecia muito naquela época. Houve momento em que a visitação a estes circos onde os negros eram colocados, né, como curiosidade, como exóticos, 31 mil, 40 mil visitações em relação a essas exposições. Então, nós estamos num momento histórico, ele precisa ser compreendido naquele momento histórico, e chegarmos hoje e falar assim, vamos refletir? Hoje, com todo o desenvolvimento da ciência, porque aí a gente vai tomar um trecho aqui do livro A Gênese, né, o que Kardec dá todo o valor à ciência, de fato, e ele vai falar assim para a gente que o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, todo o nosso arcabouço doutrinário, ele está sendo pautado no progresso da humanidade, nas transformações, nas coisas que acontecerem. A gente não vai ficar estudando naquele tempo e falar, nossa, Kardec falou isso. Nós não vamos permanecer naquele tempo, mas nós vamos tentar compreender aquele tempo e falar assim, não, hoje a gente precisa mudar essa fala. Hoje a gente precisa não justificar o que está escrito anteriormente, mas a partir do momento que a gente conhece, a gente dar uma nova forma ao conhecimento. Explicar, né? O conhecimento ele não pode ficar sintetizado num momento histórico. Nós precisamos enxergar hoje, e é hoje que nós precisamos ter essas ações que a doutora fala. Exatamente. Se a gente continuar com o pensamento, fazendo a manutenção deste pensamento, aí sim, aí nós podemos... Assim como o racismo estrutural é uma construção que foi feita ao longo desses 500 anos de história do Brasil, da humanidade, o conhecimento também é uma construção. É algo que a gente não pode deliberadamente isolar uma parte para querer determinar como ela é. Não é verdade? Nem para tentar esconder, como você vinha falando, isso, doutora. Nem para tentar, de alguma forma... Peraí, nós falamos a partir daqui, olha, nós somos os seus libertadores. Olha como eu sou bonzinho, eu assinei uma lei que determinava que a lei do ventre livre, a lei da abolição da escravatura, então a partir de agora somos todos iguais. E a gente sabe que isso não é verdade, apesar da elite branca que comandava economicamente, porque isso tudo tem a ver com economia, tem a ver com enriquecimento, tem a ver com o apoderamento da cultura, o apoderamento do conhecimento científico do povo negro, do povo preto, que vem da África. Como que isso acontece? A senhora estava falando sobre a mulher negra no seu trabalho, na sua... Como que esse processo acontece, dessa tentativa de tomar posse
do conhecimento, escondendo a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro momento de enriquecimento ilícito, na verdade. O apagamento da contribuição, da presença da população negra na construção da estrutura da sociedade. Então, o que é? Eu pego a sua ideia, eu dou uma transformação, bem passado, vamos dizer assim, um lustro nessa ideia. Por quê? Porque eu tenho condições financeiras que me permitem a dar uma visão diferente disso e apresento para a sociedade como uma contribuição minha. Como você não tem força, não tem reconhecimento dentro da sociedade, sua voz não vai ser ouvida, seu reclamo não vai ser ouvido. Isso vem mudando ao longo do tempo. A sociedade já é consciente de que a população negra trazida forçosamente para cá, escravizada, contribuiu, sim, para o progresso científico da sociedade. Então, isso não dá mais para negar. Mas eu também posso impedir você de avançar, te dando o que é minimamente necessário como uma espécie de reconhecimento da sua contribuição. E isso nós também não aceitamos mais. Não queremos mais isso para nós. O que nós queremos? Queremos, se nós não somos inimigos das pessoas não negras, mas nós queremos o reconhecimento justo pelos benefícios que hoje a população não negra desfruta. Então, quer dizer, nós queremos espaço para a educação, que são as leis de cotas, a oportunidade de sentarmos num lugar onde nós vamos aprimorar a nossa necessidade de conhecimento e não sermos empurrados para que ali a gente não esteja. O que normalmente é visto é o seguinte: as pessoas detentoras desses privilégios, elas não querem levantar dos seus assentos para que alguém da população negra se assente e dali ela possa criar novas fórmulas, novas oportunidades, novos avanços para que outras pessoas negras venham também a ocupar aquele espaço. Confunde a ideia de direito com privilégio. Exatamente. Né? Ela não quer abrir mão do seu privilégio para aquela que tem o direito de ocupar aquele assento tal qual ela. Então, o que a gente precisa fazer é desconstruir esse comportamento, essa mentalidade, e com esse material dessa desconstrução, essas pedras dessa desconstrução, construirmos uma ponte que levará à possibilidade de reconhecimento e inclusão dentro dessa sociedade. E isso certamente não se faz sozinho. Precisamos, sim, de aliados para que a gente possa ir vencendo as barreiras que nos são apresentadas. É isso que a gente precisa, é esse entendimento que a sociedade precisa ter, que quando buscamos políticas públicas de ações afirmativas para a população negra, nós não estamos pedindo favores, nós não estamos querendo facilitações, nós queremos oportunidades. E eu já li em um determinado... eu não me recordo agora o autor, mas dizendo o seguinte: a população negra não só busca oportunidades, porque se ela quiser vingança, a sociedade não será mais a mesma. Então, é
a possibilidade de de entender a necessidade, não vou nem colocar como abrir mão de alguns privilégios, porque não é isso. Só queremos oportunidades iguais, possibilidades iguais. Discutir as questões que nos atingem de forma igual. Porque se nós estamos cansados de interlocutores das nossas vontades, das nossas necessidades. Nós não queremos mais outorgar procuração em branco para que nos representem. Nós queremos estar ali representados nos espaços de poder e nos espaços de ação e de renovação da sociedade. É isso. Não é uma coisa muito difícil, mas parece fácil. Mas é complicada a compreensão. Quando a gente fala, de fato, em abrir mão de privilégios, renunciar a um privilégio, primeiro que a gente precisa reconhecer que é um privilegiado, que é o grande problema que a gente tem na sociedade. A sociedade não aceita, em momento algum, que é resultado de privilégios que recebeu de alguma forma. Isso a gente vê muito claramente quando a ideia de meritocracia apresenta nas discussões. Fala assim, precisa, por mérito você vai crescer. E a gente já ouviu vários autores falando assim, ok, eu concordo, meritocracia, mas a gente vai sair de que patamar? Qual se vai a gente ser? Sair do mesmo patamar, ok, porque se eu for mesmo capacitado, mas a verdade não é essa. Qual vai ser o ponto de partida? Exatamente. Nós estamos sempre... Exatamente. Tem vários degraus de desequilíbrio, de descompensação. Exatamente. E a gente fica aí. Como isso tem um pouco a ver com a ideia que a Djamila traz na ideia do antirracismo, né? De como o branco precisa reconhecer o seu privilégio e deixar de achar que só não ser racista é o suficiente. Não é verdade? O antirracismo é necessário. Muito. E precisa ter consciência de que não é só o fato de você falar, mas de você agir. De você inserir uma pessoa que não tem o mesmo privilégio que você, no mesmo espaço que você, dando a elas as oportunidades de poder caminhar de ombro a ombro com você, concorrer da mesma forma com você para a ocupação de alguns espaços, para receber os privilégios tal qual você recebe. Então, a coisa não é só essa, não. Você falar assim, mas eu não sou racista. O fato de você não ser racista não contribui em nada para que as pessoas que são vítimas desse racismo ocupem os mesmos espaços que você. Não adianta falar, mas eu tenho um amigo negro. Não é o fato de você ter a amizade. Não muda a história. Exatamente, você ter a amizade com uma pessoa negra que faz com que você seja antirracista. Eu tenho um parente preto na minha família. Minha bisavó era preta. Eu tenho uma prima que é casada com um homem negro e ele é muito bem recebido nos nossos almoços dominicais. É interessante isso, porque que a ideia que se tem do racismo é somente da ação racista. E ela não é só isso. Ela é muito mais do que isso. E, às vezes, de alguma forma, os privilegiados colocam isso como o suficiente, porque a partir do momento que eu coloco assim, eu não cometi nenhum ato racista, então eu não sou racista. Então eu posso permanecer ocupando os privilégios sem prejudicar ninguém. Eu acabo dando emprego para alguém em algum cargo em que ele vai ficar escondido e estou resolvido com os problemas, né? Ângela, a doutrina nos dá muitos ensinamentos. Você falou sobre a liberdade
lei de igualdade, que está lá no Livro dos Espíritos, mas lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, fala assim, por que os povos mais esclarecidos são frequentemente os mais pervertidos? O que ele quer dizer exatamente com isso, nessa questão aqui? É verdade? Na realidade, tem todo um contexto ali também histórico, né? Sim. O que está acontecendo com os povos ditos os mais inteligentes, os mais capazes, os superiores? Eles estão submetendo outras pessoas ao jugo. Sim. Da sua dominação, né? Então, essa pergunta vem mostrar como é que pode ser considerado uma pessoa superior se na demonstração dessa superioridade ela está sendo ou utilizando de toda a maldade dela também. A gente pode traduzir dessa forma. Então, não é porque o povo é esclarecido, porque era considerado, esse momento histórico, nós estamos ali com uma visão, né, eurocêntrica, né, superioridade europeia, e nós estamos falando também de julgar as outras sociedades como inferiores e superiores. Então, o que está acontecendo naquele momento? Uma classificação, inclusive, né, que vai determinar depois a condição de darwinismo, né, social, estabelecendo que uma sociedade X é inferior por conta das características que ela tem de conhecimento. Quer dizer, eu sempre fico olhando assim, eu falo, você está julgando uma cultura com a sua cultura e você está considerando a sua cultura superior. É isso que está acontecendo, né? E aí, dentro da questão doutrinária, se você pensar que nós temos uma doutrina que nos conclama a liberdade, a igualdade, nos fala que temos uma origem, né? Desde a origem fomos criados iguais em oportunidades, ou seja, nós saímos da ignorância, né? Falando em conhecimento e sentimento, nós saímos em igualdade de condições para desenvolver o amor e para desenvolver o conhecimento. Cada um saiu a caminhar e fez essa caminhada. Agora, você pegar uma estrutura X e considerar que a outra é inferior e portanto, você tem direito a dominar essa sociedade, Kardec está indagando. Como é que um povo esclarecido, né, pode ser... De certa forma, a pergunta é por que um povo tão esclarecido também é tão pervertido, no sentido de utilizar todo o conhecimento ao contrário do que deveria ser utilizado. Porque nesse caso aí vai entrar bem aquela ideia, a ideia de evolução. Assim, que conceito é esse? Fala assim, tudo bem, esse é um momento em que a gente tem que a evolução está classificada pelo, entre aspas, conhecimento. Detentor de poder é a pessoa que manda, mas quando a gente volta e vai estudar a doutrina dos espíritos, a ideia de evolução ela está muito mais ligada com a moral, do que com o conhecimento. E do que o corpóreo também. Exatamente. Então não é porque você tem um corpo branco, né, um corpo que tem, como diz lá na teoria da beleza, que é um texto questionado também, a teoria do belo, não é porque você tem um corpo que te categoriza naquele momento histórico como um corpo superior, um corpo mais bonito, um corpo mais condizente com as teorias que eram preconizadas, que vai te distinguir daquela pessoa que tem uma cultura diferente da sua. Né? Então, essa questão de igualdade dentro do espiritismo, eu interpreto de forma muito clara para mim. Por quê? Porque sempre tive isso, desde a minha infância. A minha diferença para você é o tom de pele, porque a capacidade intelectiva, a capacidade argumentativa, a capacidade de discernimentos semelhante, pode ser diferente, por isso que a gente fala semelhante. Cada indivíduo, cada ser é um ser espiritual que está aí na sua caminhada evolutiva. Então, sempre vou lá e falo assim, não, meu ponto de partida foi na igualdade, foi e é a igualdade. Eu estou aqui, neste mundo, num instante, onde as
diversidades, as diversas pessoas que estão encarnadas estão na sua história espiritual, vivenciando aqui no mundo mais uma experiência. E qual vai ser o nosso ponto de chegada? Vai ser igual. Vai ser o espírito purificado, melhorado, evoluído, tratado. Vai ser a evolução. E aí, eu sempre brinco assim, lá do outro lado, ninguém vai ser distinguido por espírito pretinho, amarelinho, vermelhinho, branquinho. Vai ser espírito bondoso, amoroso, fraterno, justo. Por quê? Porque o que vale e o que conta é a nossa transformação moral. Aqui somos corpos. Sabe o que vai acontecer com o corpo quando a gente morre? Todo mundo sabe. A ciência mostra, a verdade da vida nos mostra. Vamos morrer e todo esse material aqui, né, da formação desse corpo, vai formar outros corpos, vai se desintegrar e vai formar outros corpos. E aí onde fica toda a nossa arrogância, prepotência, vaidade, superioridade, né? Por isso que Kardec fala, está mostrando para a gente. Por que você acredita, né, que todo esse poder que você tem vai ser eterno? Sabe, a impressão sempre que dá, e isso nas nossas relações atuais também, a gente pode, por quê? Porque a gente ainda está muito cru ainda, né, nesse conhecimento, inclusive histórico. E hoje eu fico impressionada, Roberto, muito impressionada, pega o texto, faz um recorte, que é isso hoje, né, nas redes sociais, Sim. nos canais, né? O que faz? Faz um recorte da história, põe esse recorte lá e torna esse recorte como verdade. E isso é terrível, porque isso faz com que muitas pessoas se utilizem, eu acho que às vezes de, sabe, má vontade de buscar na história, e de má fé também, né? Colocar uma mentira, e dessa mentira, tanto falada, tanto explorada, ela se torna uma verdade. Né? Esses dias eu estava lendo até um comentário falando assim, eu não sei como preto ainda é espírita. Por conta destes textos, eu falo, gente, porque eu tenho a capacidade reflexiva, porque eu tenho a capacidade de contextualizar historicamente, porque uma parte que nós estamos vendo é o estudioso, né? é o filósofo, é o pedagogo que está escrevendo, mas quando a gente vai ver a parte que nos é orientada, são os espíritos respondendo. E os espíritos são bem claros nas respostas para a gente. Né? E aí entra exatamente o letramento racial. A necessidade, o que é exatamente letramento racial? O que isso compreende? É você transferir a realidade para o outro, você explicar ao outro qual é a necessidade dele entender que ele não é um ser superior, não é um ser que está à frente de qualquer outro indivíduo da nossa sociedade, que os mesmos direitos que ele tem, as mesmas obrigações, o outro também tem. E para que elas sejam equilibradas, precisa do quê? Precisa, sim, de uma inclusão, de um ato de diversidade, você ver o outro dentro daquele espaço ao qual você é pertencente, ver o diferente no espaço ao qual você pertence. Porque você estar num espaço onde todos são iguais, você se vê representado neles, é muito fácil. É uma convivência fácil. Agora, você tem que conviver com as diferenças e respeitá-las, não é só conviver, é respeitá-las, entender que o diferente ele tem o direito de ter a opinião dele, ele tem o direito de ocupar qualquer espaço e você tem a obrigação de respeitar isso, a partir do momento também que você não se sinta violado. E você não tem o direito de violar a condição do outro. Querer que ele assuma o seu comportamento, que ele enxergue as coisas com o seu olhar.
É isso que se faz. O letramento racial é você explicar, é você compreender que as pessoas são diferentes, têm o direito de ser diferentes, independente do tom de pele dela. Ela tem a condição de se mostrar como ela realmente é e ser respeitada daquela forma. Porque você ter uma sociedade todos dentro da mesma forminha, essa sociedade pouco vai evoluir. E também, a partir de tudo isso, ela vai ser muito, muito cansativa, desmotivadora, porque todo mundo é igual, pensa igual, age igual e traz resultados iguais. Você lidar com a diversidade, com o diferente, é o que faz a sociedade avançar, é o que motiva as pessoas a quererem ir mais além, porque elas vão lutar pela sua forma de enxergar e mostrar que elas podem estar inseridas em qualquer espaço, mesmo não tendo as mesmas características, pensamentos e comportamento tal qual o seu. Isso é muito importante, esse reconhecimento. Por isso que o letramento, não só racial, mas o letramento de gênero, ele também é importante ser tratado, ser trabalhado, porque a gente começa a conviver com o diferente e aceitar o diferente e se tornar uma pessoa melhor, mais bondosa, caridosa, porque você está dando a chance para o outro ser quem ele é e entender que ele pode ser respeitado, mesmo não sendo como eu. É isso. É muito... são práticas simples, mas que de difícil execução. Porque aí a gente volta àquela questão do privilégio. Se eu aceitar você como com o seu pensamento, você vai me questionar. Você pode ir um pouco mais além do que eu. E eu não quero isso, né? Ocupar o espaço que eu conquistei. Exato. Facilmente eu vou ter que trabalhar mais para ficar naquele mesmo Dividir espaço. com você essa possibilidade. É o tal que lute, né? Exatamente. Se você quer tal coisa, que lute. Você que lute. Né? Eu vou fazer dessa forma. Você que lute, o problema é seu. E não, o problema pode ser nosso, a construção pode ser nossa e o resultado benéfico pode ser nosso. É um exercício que eu vou fazer, que eu já comecei a fazer, exatamente a história da vida da gente. Assim, quando eu tive mais privilégio, eu tenho uma história triste, não é triste, é por conta da situação. Eu tinha um amigo, já desencarnou. Nós tínhamos aproximadamente 12, 13 anos de idade e resolvemos que nós iríamos, não sei a idade de vocês, a gente foi no Grupo Sérgio, que era lembram? O Grupo Sérgio era uma pizzaria, rodízio de pizza, que era muito famoso porque não era algo comum. Ficava aqui perto do aeroporto. Popular, né? Baratinho. Popular. Que dava nós acesso. Resolvemos que naquele dia a gente ia pro Grupo Sérgio. Fomos. E aí, na hora de sair, a gente resolveu que a gente ia até o shopping Ibirapuera, que é só atravessar, que é paralelo. E aí aconteceu uma das coisas que mais me impactou naquela época. Nós resolvemos que nós íamos entrar no shopping. E o meu amigo se recusou a entrar. Por que você não vai entrar? Não, porque gente igual eu não pode entrar aqui. Aquilo, para mim, foi de um impacto tão grande, porque é uma criança, gente, 12, 13 anos no máximo. Você não enxergava o diferente de você. Muito pelo contrário, mas ele já sabia. Sabe, o que me impactou, e depois dos anos passa e você começa a relembrar isso, eu não estava nem aí, porque eu não tinha, primeiro, eu não sofria o que ele sofria, eu não tinha essa visão sobre ele, porque nós éramos crianças, não tinham esse recorte da minha vida, mas ele tinha, e ele sofria com isso.
porque ele não quis entrar e era algo, não íamos fazer nada. A gente provavelmente ia passar, olhar algumas lojas e íamos embora, pegar ônibus e ir para casa. Mas ele não quis entrar. Eu acho, esse é um exemplo muito dolorido de como ele naquele momento sofria e depois, não sei como, porque aí a gente cresce e perde um pouquinho desse contato, inclusive dessa discussão, mas eu falo isso exatamente para olhar para a minha vida e ver onde eu tive privilégio, em que momentos eu tive privilégio e as pessoas que conviveram comigo não tiveram. Veja bem, essa situação que o seu colega demonstrou para você é porque ele foi criado com essa informação. A mãe sempre orientou, e isso até os dias de hoje, sabe? Você não corra, você está com seus amigos. Sabe aquela velha história que é o seguinte, você não é igual a todo mundo? Uhum. Para uma criança negra, para uma família negra, isso efetivamente faz parte da construção de um comportamento social. Você não é igual a todo mundo, porque se você estiver num ambiente onde tiver pessoas brancas e pessoas negras e acontecer alguma coisa de errado, é para você que vão olhar. É para você que o dedo em riste vai ser apontado. Se você estiver na rua correndo, sabe, e olhando para trás porque você quer ver se o ônibus vai chegar antes de você chegar ao ponto, ia passar uma viatura policial, você tenha certeza que você vai ser abordado porque com certeza você fez alguma coisa errada. Sabe? Não ande, saia de casa, leve o documento, não saia de casa sem o documento, não use boné, não use capuz se você estiver na rua, porque você vai ser um suspeito em potencial de um crime que pode ter acontecido no entorno aonde você estiver. Então, é esse convencimento, essa ladainha que é todo dia repetida para um jovem negro. E o coração de uma mãe, de um jovem negro, de uma jovem negra, o filho sai para se divertir, você só volta a dormir a hora que o seu filho põe a chave na porta. Porque você agradece a Deus e a Nossa Senhora Aparecida e todos até aos nossos orixás, dependendo da crença de cada um, do seu filho estar voltando para casa e com a sua íntegro, sabe? Sem ter passado por qualquer tipo de violência na rua. A gente tem que conviver com isso. E até quando a gente vai aguentar? Até quando isso é necessário fazer parte de uma estrutura familiar? Diferentemente de uma pessoa não negra. Por quê? Porque o filho pode sair, pegar o carro de R$1 milhão e arrasar com a vida de alguém. E isso ser normal. E ficar por isso mesmo. Então, é tudo isso que a gente tem que rever na nossa sociedade. É tudo isso. Daí a necessidade de letramento racial, entender a vida do outro e de que forma você contribui positiva ou negativamente para a existência do outro. Bom, então nosso tempo fez assim. De repente alguém apareceu e mostrou um número. Eu falei, não acredito nisso. Não. Então a gente nós temos um tempo a cumprir. Eu queria, do fundo, aprendi muito. A gente ter essa oportunidade de conversar, de trocar ideias, de sentir de verdade a dor. A gente pode não sentir de fato, mas a gente conhecer e saber as dificuldades é muito importante. É importante para aquele que está nos ouvindo, pode ser espírita, tem esse objetivo de tocar, de buscar. Muito obrigado, doutora.
pela sua presença. Fique à vontade para os seus comentários final. Alguma coisa que você não conseguiu dizer, fique à vontade para os seus comentários, para as suas despedidas. Eu agradeço essa oportunidade de troca e de aprendizado, porque aprendi muito nessa nossa conversa. E quero também agradecer à Federação Espírita pela promoção desse tipo de troca, porque isso é muito importante. Hoje, com essa nossa conversa, nós podemos ter mudado o comportamento, a visão de algumas pessoas, que seja de uma, mas nós contribuímos para que essa pessoa mude o seu comportamento, que enxergue de uma forma diferente e que vá buscar esclarecimentos e conhecimento para que ela também possa passar isso para muitas outras. Então, esse tipo de ação é muito importante. Ela nos motiva a continuar criando oportunidades de discussão. Então, eu faço aqui os meus agradecimentos a você, a Ângela, que me convidou para que eu estivesse aqui hoje com vocês, e também espero ter podido trazer para vocês aquilo que vocês estavam aguardando. Muito obrigada, Ângela, muito obrigada, Roberto, pela oportunidade de ter essa discussão aqui. Foi muito importante para mim. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz com isso. Ângela Andrade. Ângela Andrade. Fique à vontade para os seus... Me love. Se faltou algo nas suas anotações, que você queria que a gente soubesse, ou... Olha, Roberto... Fique à vontade. Roberto, tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Você viu aqui que eu trouxe um monte de livros, né? Para impressionar. Eu gosto. Fazer de conta que eu sou estudiosa. Não está fazendo de conta, não, que a gente sabe. Isso não... A Ângela foi minha professora. Não, mas ela demonstrou aqui que ela é muito estudiosa. Não, nem tanto. Não, olha, mas posso dizer uma coisa, Roberto. Com 7 anos de idade, lá de 7 para o 8º ano, eu adorava ler mitologia grega. Depois eu esqueci, viu? Só fui retomar quando voltei para cá. Mas é uma coisa que, graças a Deus, e graças à minha mamãe, né, porque meu papai retornou bem cedinho para a pátria espiritual, mas a minha mãe sempre me ensinou, neste mundo, a ter um olhar não censor ou julgador de outras pessoas, mas sempre olhar as situações e ter uma compreensão de mundo sempre reflexiva, sempre pensando. Então, quando alguém me chamava de preta não sei o quê, sua preta lá, eu falava assim, ué, mas você está falando da minha cor, você não está me xingando, você está falando uma verdade, eu sou preta mesmo, só não sou a segunda palavra, né? Então, acho que isso é muito importante, principalmente para o jovem preto. Conheça a sua história, vai atrás deste passado e vem voltando e falando o que você pretende para o futuro, se contextualizando nessa sociedade. Não se deixe apagar pelo pensamento e pela atitude das outras pessoas. Não esqueça a sua história, porque eu não tive acesso à minha história. Foi impedido que eu conhecesse a minha origem, porque diziam que eu fui trazida para cá, como se fosse um passeio, né, no Jardim do Éden. Vamos lá passear e conhecer os animaizinhos. Essa parte eu precisei conhecer. E quando eu conheci, eu juro, eu me revoltei. Mas já era bastante lá adiante, quando eu fui fazer a faculdade. Mas o importante é isso que hoje a doutrina, ela não só me mostra, não só a minha experiência, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, mas a doutrina que me injetou, né, a partir do momento que eu falei, é isso que eu estou procurando, eu encontrei aqui o acolhimento, eu encontrei o esclarecimento, eu encontrei conhecimento, e eu encontrei a mim mesma. E quem é que me conduziu e me conduz nesse aprendizado? Acima de tudo, eu tenho meu pai lá do outro lado, eu tenho minha mãe lá do outro lado da vida, que fica me orientando espiritualmente. Mas eu tenho um grande mestre. Esse mestre
pintado para todas as pessoas de forma bastante europeia. Mas não tem problema. O mestre, para mim, é um mestre que me conduz para a minha transformação moral, para a melhora, para a modificação dos sentimentos, porque é isso que a doutrina nos ensina, a sermos pessoas melhores a todo dia, pautando a nossa vida moral nos ensinamentos de Jesus. E nos ensinamentos de Jesus tem o quê? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os princípios que norteiam a nossa vida espiritual, nos conduzindo à transformação moral. E quando houver essa transformação moral, Roberto, ninguém mais, eu tenho fé, ninguém mais vai se distinguir neste mundo por conta de corpos, mas vai sim valorizar os valores da alma, porque isso é imprescindível, que nós nos transformemos conquistando virtudes para a nossa alma, porque as coisas materiais vai ficar tudo aqui, não vamos levar absolutamente nada. E aí, lembrando, Roberto, eu acho que uma coisa muito importante e preciso reforçar aqui, é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem no seu estatuto e tem a sua norma de conduta. No seu estatuto social, Roberto, no capítulo da denominação, fins, duração e sede, no artigo 4º, no desenvolvimento de suas atividades, a FEESP observará os princípios da universalidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. E não fará qualquer tipo de discriminação nos termos das leis vigentes no país, a exemplo de raça, etnia, sexualidade, condição social ou religião, promovendo dentro de suas finalidades a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e outros valores universais. Bem juntinho com o pensamento do nosso Mestre Jesus, não é? E lá no norma de conduta, gente, a FEESP vai dizer logo lá no capítulo 4º, critérios e condutas nos relacionamentos, item 4.3, o respeito à diversidade. Então, não faz qualquer discriminação. E isso é orientação, está no nosso site, lá na primeira janelinha, sobre a FEESP, conheça a FEESP, nós temos tanto o estatuto quanto a norma de conduta. E na norma de conduta, a FEESP não faz qualquer discriminação quanto à raça, cor, origem, gênero, orientação sexual, estética, pessoal, PCD, nacionalidade, idade, estado civil, posição social ou religião. Valoriza a diversidade e estimula um ambiente inclusivo, capaz de promover a expressão, a criatividade, a inovação e as conquistas individuais. Também, Roberto, lembrar que em 2007 a Federação Espírita do Estado de São Paulo, junto à Federação Espírita Brasileira, o Centro Espírita Leon Denis, a Fundação Espírita André Luiz, a Editora M, o Instituto de Difusão Espírita, a Petit Editora e Distribuidora Limitada, a Livraria Allan Kardec Editora e Editora Cultural Espírita Edicel, assinou um termo de compromisso de ajustamento de conduta em relação às publicações da Revista Espírita, de 1862, que fala sobre a perfectibilidade da raça negra, e a Teoria do Belo, que está em obras póstumas, e outros trechos que foram considerados pela ação que foi movida contra a doutrina, contra as instituições, dizendo que aqueles termos eram preconceituosos. Então, foi assinado esse termo de compromisso de ajustamento de conduta em 2007, mais precisamente aqui em 28 dias do mês de setembro de 2007, foi assinado esse termo com o Ministério Público da Bahia para correção, para ou se colocava em nota de rodapé, ou teria uma justificativa ao final, uma nota explicativa ao final de todas as publicações
relacionadas à doutrina dos espíritos, né? As obras da codificação e as revistas. Então, nós temos ao final de cada obra hoje, né, dos livros da codificação, uma nota explicativa que foi em razão deste acordo, né, firmado com o Ministério Público da Bahia. Isso é importante, porque é um reconhecimento que algo precisava ser modificado, que algo precisava ser feito para não continuar este pensamento sendo disseminado como o espiritismo e a doutrina, né, dos espíritos ser racista ou Kardec racista. Obrigada. Isto está aqui. Está aqui, nesse momento. Muitíssimo a gente só pode obrigado, agradecer Ângela. pela grande oportunidade. Obrigado, doutora Diva. E obrigado a você que ficou até aqui nos ouvindo, conversar, falar sobre o racismo. Faça o seguinte agora. Aproveita que você está aí, clica no inscrever. Se inscreva no canal do YouTube. Vá lá naquele sininho, no sininho que está ali do lado. Clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado. E você, do Spotify, também curta e nos dê aquela estrelinha para que a gente possa ser divulgado para todo mundo que queira escutar um pouquinho da doutrina dos espíritos e também temas importantes no Pode Ser Espírita. Um abraço a todos, que Deus os acompanhe a todos nós.